Boa noite. Agora sim, legal. Satisfação em rever os amigos. Estava sentindo falta. Eu adiei um pouquinho, né? Se você jogar um pouquinho para frente, estava sentindo saudade. Mas que bom que a gente está tendo essa oportunidade aqui hoje, né? A gente refletir um pouquinho em torno das coisas simples da vida, né? Vocês acham que a vida é simples ou é complicada? Não precisa responder, é só pensar. Na verdade, eu trouxe aqui 5 temas para a gente refletir hoje, que são esses daí. Autoconhecimento, paciência, força interior, flexibilidade e humildade. Aí vocês podem me dizer com razão, o que é simples aí? Tem nada muito simples, são coisas mais ou menos profundas, né? De fato, cada um desses temas aí, a gente poderia usar num seminário, né? Às vezes 2, 3 horas e não esgotar o tema. E nós vamos falar sobre eles todos hoje, aqui na nossa reflexão, né? Na verdade, o que é simples não são esses temas, esses assuntos. O que a gente vai trazer de simplicidade é o jeito que a gente vai falar deles. Numa técnica que a gente aprendeu lá no Evangelho, a gente aprende com Jesus. Eu costumo dizer que Jesus ele sempre falou assim, de coisas muito profundas, muito importantes, só que ele entregava para a gente embalado assim, numa embalagem muito simples, muito singela, né? Que a gente não tem dificuldade para entender. Então, por exemplo, Jesus queria falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é uma coisa muito abstrata, né? A gente só pela imaginação a gente consegue pensar o que seja. Então ele dizia assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, ele usou uma imagem que todo mundo conhecia. Ou então, num outro caso, ele dizia assim, o semeador saiu a semear. Aí uma semente caiu num solo pedregoso, outro caiu num lugar que tinha muito espinho. Também era coisa que era do dia a dia. Falava sobre o arado, falava sobre a roda do moinho, né? E com certeza isso ajudou muito a mensagem do Evangelho chegar para a gente que estamos aqui 2000 anos, tão atual quanto naquela época que Jesus falou, né? Então, pensando nisso, vocês vão ver que hoje a gente vai usar algumas imagens que tem algumas coisas na vida que são muito simples mesmo, mas se a gente souber observar, elas guardam algumas lições bem profundas, bem importantes para a gente. E com elas, nós vamos refletir um pouquinho sobre esses assuntos aí. Por que é importante a gente refletir sobre eles? Porque eles são ferramentas, né, que vão nos ajudar a lidar melhor com a nossa vida. Né? A nossa vida que nem sempre é tão simples assim, mas que se a gente tiver as ferramentas certas, a gente consegue lidar com mais facilidade. Pensa, por exemplo, se a gente precisar apertar um parafuso da porta do guarda-roupa, uma coisa muito simples. Só que se eu não tiver uma ferramenta adequada, se eu não tiver uma chave de fenda, fica bem complicado, não é? Então a gente precisa de ferramentas até para a gente conseguir lidar bem com as coisas que aparentemente são simples, né? Então vamos lá. Feita essa introdução, vamos começar pelo mais difícil, né? A gente sempre aprende assim, faz a coisa mais difícil para depois deixar as mais fáceis para o fim. Humildade. Humildade é uma ferramenta muito útil para a gente no dia a dia. E é importante até a gente já pensar desde o início, assim, por que é importante a gente cultivar a humildade? Porque é importante a gente ser humilde para que eu seja uma pessoa melhor? Sem dúvida, isso também. Para que eu seja admirado pelas outras pessoas? Pode ser também, né? Mas sobretudo porque quando a gente cultiva a humildade como um valor nosso, ela ajuda a lidar melhor com as coisas da vida. Vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Mas afinal de contas, a gente fala assim, eu preciso ser humilde. O que é ser humilde? E aqui tem uma primeira distinção que é muito importante a gente fazer.
Será que a gente ser humilde é a gente ser o capachão, aquele que todo mundo pisa, né? Que a gente está lá no chão, né? Nada mais falso, né? Isso não tem nada a ver com humildade. A gente deitar para todo mundo pisar na gente, né? Então a gente ainda não viu o que é humildade, mas a gente já viu o que não é humildade. Humildade não é isso, né? Não é eu aceitar tudo, eu ser subserviente, eu ser o capacho, né? Se não é isso, o que seria? Olha, eu diria que tem vários níveis assim de humildade. Eu vou contar uma historinha que o Chico Xavier contou para a gente ver como, vamos dizer assim, pode ter uma humildade nível 1, humildade nível 2. O Chico a gente já imagina que é uma humildade nível lá em cima, né? Então o Chico diz que ele sempre usava também uma imagem, até para evitar assim, se envaidecer, né? Então quando as pessoas chegavam para ele e diziam: nossa Chico, como que você é maravilhoso, né? Eu gostaria muito de ser como você é bom, você é humilde, você é generoso, né? Você faz tanto bem. E ele, assim, no esforço de não se deixar envolver por aquilo para se sentir vaidoso, ele costumava responder assim, fala: não, minha irmã, meu irmão, eu sou só um verme, né? E ele falava sempre isso, né? Eu sou um verme que rasteja, né? E durante um bom tempo ele falou isso. Uma noite, quando ele estava fazendo a oração antes de dormir, o Emmanuel, que era o seu guia, apareceu para ele e aproveitou a oportunidade para dizer para ele: Chico, você precisa repensar um pouquinho esse negócio de você se comparar com o verme. Porque o verme, dentro das condições dele, ele está no lugar que Deus colocou ele e cumpre o papel dele com toda fidelidade. Você cumpre o seu papel com toda fidelidade, né? Ou seja, o Emmanuel não queria nem que o Chico se comparasse a um verme, para você ver. Então aí uma humildade lá no nível altíssimo, né? Mas nós não somos o Chico Xavier. Então o que a gente pode dizer que seria interessante para nós em termos de humildade? Uma outra distinção que a gente precisa fazer também. Ser humilde não é a gente se colocar menos do que a gente é. A gente reconhecer o próprio valor, tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já sabe, né? Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Isso, na verdade, chama dignidade, né? É a nossa dignidade, aquela consideração que nós temos por nós mesmos. Amor próprio é uma outra forma de falar. Agora, qual que é o limite que separa essa dignidade, esse amor próprio, do orgulho? É um negócio difícil de saber, né? Qual que é a linha que define o que é um e o que é outro? Eu diria, assim, pensando, lendo nas minhas reflexões, que a gente evita o orgulho quando a gente não quer ser mais do que a gente é na verdade. Então, é importante reconhecer o que a gente é, dignidade, só que eu não devo ficar projetando o que eu ainda não sou. Isso, de uma maneira geral, para nós aqui que estamos lutando no mundo de provas e expiações, já seria um bom começo. Talvez a humildade não seja exatamente isso, mas para começar, eu diria que está bom, né? Isso tem duas virtudes. Primeiro, quando a gente não quer ser mais do que a gente é, a gente evita de ser aquele chato. Sabe aquela pessoa? Poucas coisas são tão desagradáveis quanto aquelas pessoas que tudo dela é melhor, todo mundo vai conhecer alguém assim. Tudo é melhor, tudo ela sabe mais, né? E todo mundo convive. Mas, depois que a pessoa sai, geralmente, o que é nossa vida? Nossa, fulano é chato, nosso corpo. Né? Então, a gente, sendo apenas o que a gente é, sem querer ser mais, primeira coisa, a gente evita ser o chato da turma. Agora, tem uma outra coisa. Se a gente realmente está convencido que a gente é mais do que a gente é, a gente corre um risco ainda um pouco mais sério do que essa questão de ser apenas chato. É o risco da gente parar de progredir. Porque a gente chega num ponto e a gente fala: nossa, como que eu sei? Olha, como que eu já consegui? E eu começo a achar que já está bom. Eu já fiz o que tinha que fazer, né? E corre o risco de eu perder aquele estímulo de querer melhorar, né? Tem uma frase que é atribuída ao Albert Einstein. Ele diz assim:
Pouco conhecimento produz orgulho. Muito conhecimento produz a humildade. Né? Vamos fazer um exercício de imaginação? Vamos imaginar aqui que, entre nós que estamos encarnados aqui, a gente precisasse eleger a pessoa mais importante do mundo. Mas a mais importante mesmo. Não é alguém que tomou poder à força, nada disso. A pessoa é Jesus fora, né? Nesse caso aqui ele não participa. Tem que ser alguém que está encarnado aqui. Então, digamos que faça uma eleição no mundo, elege a pessoa mais importante do mundo. Essa pessoa realmente tem os valores, né? Digamos que foi uma eleição justa mesmo, ela realmente é a pessoa mais importante. Aí, essa pessoa mais importante, ela é convidada para participar de uma assembleia do Sistema Solar. A pessoa mais importante de cada planeta vai participar. A hora que a pessoa chega lá, eu tirei uma imagem da internet aqui, ó, e acontecer mais ou menos isso. Tem até que indicar com uma setinha onde que está o planeta Terra. Então, a pessoa mais importante do planeta Terra, ela sabe muito, ela tem muito. Mas diante, por exemplo, de Júpiter, ó, só em Júpiter, não precisa nem pensar no Sol. O Sol é uma amarelinho ali. A Terra quase sumiu. Perceberam? Então, a diferença entre o que a gente já sabe, o que a gente já conquistou e o que ainda falta conquistar é muito grande. Então, isso já é um motivo para a gente ter bastante humildade e saber que a gente precisa conquistar muito. Né? Aí a gente pode pensar assim, esse aqui é o Sol. Mas então, imagina o representante do Sol, né? Esse enorme, né? Os planetas menores ali até somem diante do Sol. Esse sim teria um motivo para se orgulhar. Talvez ele não tenha mais o que aprender. Mas aí ele é convidado para uma reunião com os outros sistemas da galáxia. Eu vou ter que indicar que senão ninguém vai conseguir enxergar o Sol. Vocês estão vendo o Sol ali? Não dá nem para ver. Diante das outras estrelas, aquilo são 2 estrelas, o Sol subiu. Imagina nós na Terra ali. E essas 2 estrelas aqui não são as maiores que tem no universo, não. Tem outras estrelas que deixam elas tão pequenas quanto o Sol é diante delas. Aí a gente vai entender aquilo que o Sócrates, lá há 500 anos de Cristo, disse, né? Quando o oráculo de Delfos falou que o Sócrates era o mais sábio dentre os homens de Atenas, ele ficou de início um pouco embatucado, assim, falou, não, mas por que eu sou mais sábio? Aí ele foi perceber que ele era mais sábio exatamente porque ele tinha percebido isso, que ele podia até saber muito, mas diante do que faltava saber era tão pouco, que ele chegou à conclusão que só sei que nada sei. E isso deu para ele o título do homem mais sábio de Atenas, na sua época, né? Tem um livro que eu recomendo a leitura, chama Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, de autoria do Frederico Figner, que é esse senhor aí, ele usa no livro o pseudônimo de Irmão Jacó. O Fred Figner, ele faleceu na segunda metade da década de 1930, né? E o livro, esse livro Voltei, que ele escreveu através do Chico, saiu no comecinho da década de 40. E o Fred Figner, ele era um homem, ele era espírita, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, né? Foi um dos primeiros diretores. Era um homem muito culto, muito letrado, um homem muito rico, né? Foi ele, inclusive, que trouxe o fonógrafo para o Brasil. O fonógrafo foi inventado pelo Thomas Edison, né? Sabe aquela vitrola que tem uma bocona assim? Então lá é o fonógrafo, né? Foi ele que trouxe os primeiros fonógrafos, os primeiros discos, né? E quando ele desencarnou, ele conta uma série de aventuras que ele teve do lado de lá, nesse livro Voltei, né? E uma boa parte delas são assim, casos em que ele, digamos, caiu do cavalo. Ele achava uma coisa e a coisa era bem diferente. Né? Tem 2 coisinhas que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho. A primeira foi assim, ele desencarnou, mas ele se recuperou rápido. Né? Ele ficou um tempo lá se recuperando, mas logo ele já estava em condições com vontade de trabalhar. Né? Então o que ele mais queria era voltar e escrever para os que estavam encarnados para contar como é que foi o processo do desencarne, como que ele chegou no mundo espiritual.
mensagem, escrever um livro, né? Aí ele chegou lá, começou a frequentar as reuniões do Chico, né? E propôs para escrever. Falou, nossa, você assim, bem recebido, né? Todo mundo vai ficar muito feliz. Mas o que aconteceu é que ele foi tesourado. Não sei quem, o Emmanuel, né? Guia do Chico, falou para ele, meu filho, peraí, não é bem assim, né? E ele falou que ele ficou muito ofendido. Ou seja, eu era o Fred Filho, eu era diretor da FEB, agora chega aqui, eu não posso chegar no Chico e escrever uma coisa boa. Não é nada para mim que eu estou querendo fazer, eu estou querendo fazer uma coisa boa para falar para o pessoal da Terra. E outra coisa também, ele olhava para o lado, assim, ele via o espírito, chegava lá e escrevia, né? Aí ele perguntou, e esse aí eu já está escrevendo? Esse aí que estava escrevendo é o irmão da Luísa, que a gente conhece, né? Aí foi explicado para ele, a Luísa, ele frequentou a reunião aqui durante 700 dias, para se ambientar, para conseguir entrar na sintonia da mediunidade do Chico, né? Depois que ele começou. E ele estava chegando lá, querendo sentar na janelinha logo no começo, né? Então, ele falou que ele se sentiu ofendido, mas não teve jeito. E ele fala uma coisa muito interessante. Palavras dele. O homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Considerei-me ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno regressado. O que faltou para ele aí? Pouquinho de humildade. Pouquinho, não sabe muito, né? Então isso é uma coisa que ele fala. A outra coisa é que ele tinha sido doutrinador, que a gente chamava de doutrinador, hoje a gente chama de dialogador, né? São aqueles que na reunião mediúnica fazem o diálogo com os espíritos, né? E ele era um dialogador, segundo suas próprias palavras, muito duro. Então, às vezes chegava um espírito obsessor, né? E ele não poupava palavras, não. Era bem duro no diálogo com os espíritos, né? E depois que ele desencarnou, ele cruzou com alguns desses espíritos com quem ele tinha conversado na reunião mediúnica, né? Aí ele teve que ouvir uns bons desaforos, assim, os espíritos dizendo para ele, olha, ele não... Na reunião mediúnica, o médium filtrava, então eu não podia falar tudo que eu sabia de você, mas aqui você vai escutar agora, né? E ele disse que, assim, o amor próprio dele foi bem difícil, né? Mas foi uma lição que ele aprendeu, assim, olha, estava faltando um pouquinho de humildade. Então, legal, o livro todo vale muito a pena, viu? Uma hora que vocês quiserem ver, tem inclusive em PDF na internet, é fácil de achar, é muito interessante. Mas nós vamos achar na nossa principal fonte, que é o Evangelho, o momento do lava-pés, né? Que é bem conhecido. Como a gente sabe, Jesus, na última ceia, ele se levantou num determinado momento da mesa, né, da ceia, pegou uma bacia com água e chamou os discípulos para lavar os pés dele, né? E aquilo foi um ato que soou muito estranho entre os discípulos. Simão Pedro, por exemplo, ele chegou para Jesus e falou, olha, jamais que eu vou deixar o Senhor lavar meu pé, de jeito nenhum, né? Jesus disse para ele assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo, né? O que quer dizer isso? Jesus queria que cada discípulo tivesse uma experiência pessoal com aquele gesto de humildade, né? Então não queria que ninguém ficasse de fora. Isso daí é de tal forma importante, porque naquele momento da ceia, logo depois vai acontecer todo o drama do Calvário, né? Mas naquele momento Jesus experimentava o momento da sua maior glória enquanto encarnado. Ele tinha feito a entrada triunfal em Jerusalém, né? Tinha sido recebido pela população com aquela referência de jogar as mãos, né? E Jesus era, guardadas as proporções, assim, um popstar, todo mundo gostava dele. E ele tinha feito coisas que ressuscitado Lázaro, né? E muita coisa assim que Jesus estava no auge. Então, tendo consciência que ele precisava
precisava ensinar para os discípulos que a gente não deve se envaidecer desse tipo de coisa na terra, ele tomou para si, eu que sou assim, o queridinho, digamos assim, de todos nesse momento, eu vou lavar o pé de vocês, né? E aí, quando os discípulos estavam extraindo, ele falou assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, né? Então, não precisa falar mais nada de humildade, né? Porque Jesus, ele ensinou para a gente ali como é que é. A gente não precisa chegar nesse ponto, né? Isso aí Jesus reduziu muito, né, do que ele era, né? É só a gente não ser mais do que a gente é mesmo. Muito bom. Vamos passar para o segundo. Segunda ferramenta que a gente vai ter para lutar as nossas lutas de uma forma mais sabedoria, assim, né? Flexibilidade. Aqui agora, eu vou pedir licença para tomar emprestado algumas lições que os sábios chineses antigos, desde 4.000 anos atrás, foram observando em alguns fenômenos da natureza e foram incluindo numa doutrina que eles chamam de taoísmo. Então tem alguns elementos da natureza, algumas coisas, essas sim, são coisas simples, né? Que elas ajudam a gente a entender algumas coisas que são muito importantes para a gente. Então, a primeira lição sobre a flexibilidade, os taoístas, eles falam para a gente observar o comportamento do bambu, né? Isso é muito conhecido, né? Eles dizem o seguinte: o bambu, ele se verga diante da tempestade dos ventos, e como ele se verga, ele se inclina, ele não é arrancado, ele não quebra. Muitas vezes, recentemente teve uma chuva bem forte aqui, deve ter chovido aqui em Monte Azul também, sábado não choveu. Na rodovia eu vi 4 árvores arrancadas, não nessa aqui, mas uma outra rodovia que eu passei tinha 4, e árvores grandes, sabe, com aqueles troncos, né? Arrancou. E curiosamente, parece mentira, mas tinha também um bambuzal nesse mesmo lugar. Eles sabem quando fica tudo perto, está meio descabelado assim, né? Que cai para um lado, para o outro, mas tudo de vento, né? Ou seja, eles se curvaram diante da passagem do vento. Passou o vento, eles voltam. Isso a gente chama de flexibilidade, né? Às vezes a gente tem que se curvar diante de algumas situações que são mais fortes do que a gente. Só que aqui a gente volta àquela mesma discussão lá, mas isso não é ser capachão, né? Eu vou ficar me curvando diante de tudo, você capacho, ou deixar pisar em mim? Aí a gente tem que pensar no seguinte conceito: na forma da gente agir, tem o conteúdo e tem o jeito. Tem o conteúdo e tem a forma da gente agir. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar lá para o Evangelho. Em alguns momentos, em vários momentos, aliás, Jesus foi colocado em algumas situações bem difíceis, né? Formaram mesmo armadilhas para ele, assim. Um dos momentos foi quando ele entrou no templo e ele percebeu que estava cheio de gente fazendo comércio. Lembra disso do episódio dos vendilhões do templo, né? Então Jesus, na hora que ele viu aquilo lá, o evangelista narra que ele ficou nervoso. A gente, é difícil imaginar Jesus nervoso, né? Mas diz que depois os caras para correr, virou as banquinhas dele lá, dos cambistas, né? Estava lá vendendo animal para sacrifício, etc. e tal. E Jesus não podia conceber que, assim, na casa do Pai, no templo de Deus, né, se fosse fazer aquele tipo de comércio. Aí ele reagiu assim. Na forma, ele não foi muito flexível, talvez não desse para ser, mas no conteúdo, o conteúdo que estava por trás dessa inflexibilidade era a defesa intransigente daquele lugar, não é? A gente fica pensando, hoje em dia, Jesus encarnasse, ele não ia fazer outra coisa, né? Sem nenhuma crítica, mas o tanto que tem, que acontece isso hoje em dia. Mas tem um outro momento em que a gente vai ver que Jesus, sem transigir com o princípio, com os valores,
ele usou uma forma flexível de agir, que é aquela passagem do apedrejamento da mulher adúltera, né? A gente sabe a história, né? Eles apresentaram uma mulher que foi pega em adultério para Jesus decidir o que faria com ela. Ó, a lei manda apedrejar. O que o senhor disse? Né? Era uma armadilha. Jesus, ele, assim, não falseou em nenhum momento os princípios, o princípio de misericórdia, nem o princípio de justiça, tão importante um quanto o outro, né? Só que ele foi flexível. Lembra que ele disse, não, quem ele estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, com algumas palavras ditas num tom baixinho e tal, ele resolveu o problema. Olha, aonde que está a flexibilidade aí? A gente pode pensar assim, ó, quanta coisa que Jesus fez. Ele caminhou sobre a água, ele fez uma tempestade parar, ele ressuscitou Lázaro morto, ele curou cego, ele curou paralítico, né? Eu penso aqui nas minhas reflexões que eu, no lugar de Jesus, talvez tivesse ficado muito indignado com aquilo, porque a gente sabia que todos aqueles homens ali, nenhum deles tinha assim muita condição de estar acusando aquela mulher, né? Então eu fico pensando como que realmente Deus é sábio por dar poder só para quem sabe usar o poder. Porque eu, no lugar de Jesus, com todo o poder que ele está investido, facilmente eu faria aqueles homens comer as pedras, né? Eles falam, você vai pegar essa pedra, você vai comer, né? Só que Jesus foi flexível, né? Com todo o poder que ele tinha, ele usou da palavra, usou do bom senso, né? E conseguiu resolver o problema. Isso é muito importante, pessoal, pelo seguinte: às vezes a gente tem que usar uma certa flexibilidade que a gente chama de perdão. Tem essa frase do Gandhi que é muito famosa: se a gente insistir no olho por olho, logo vai estar todo mundo certo. Porque em alguns momentos o perdão interrompe alguns círculos viciosos. A gente vê uns processos de obsessão mesmo, né? Porque alguém faz muito mal para uma pessoa que não consegue se vingar durante a vida. Ele desencarna, aí ele vira um obsessor. E durante muitos relatos que tem na literatura espírita, ou até que a gente vê nas reuniões mediúnicas, isso se prolonga por séculos e séculos, né? Um vai se vinga do outro, o outro volta e se vinga do um. Como é que acaba? Isso aí não acaba, é um negócio infinito, a menos que em algum momento um deles resolva flexibilizar, né? Ó, tudo bem, não é bem assim, eu vou ceder um pouquinho aqui, né? E o outro segue do outro lado. Essa que é a importância da flexibilidade. Tem uma outra frase que é atribuída ao Albert Einstein também, que ele diz assim, ó, às vezes no meio de uma discussão, eu concordo com a pessoa só para ela parar de falar, porque senão não vai falar nunca mais. Então isso daí é uma questão de flexibilidade, né? É uma ferramenta que é muito útil na nossa vida. Esse daí é fácil, paciência. Quem de nós, né, é impaciente hoje em dia? Na verdade, a paciência, ela é assim, não é só aquele negócio da gente não explodir com alguém que irrita a gente, né? Muitas vezes a paciência ela é necessária para a gente entender que os processos da vida são um pouco lentos, são um pouco mais lentos talvez até do que a gente gostaria. E aqui a gente vai recorrer aos chinesinhos novamente, que eles dizem a respeito do bambu. Não sei se alguém já teve a oportunidade de acompanhar o plantio de uma muda de bambu. Eu nunca vi, então só estou repassando o que os chineses falaram, né? Mas eles dizem que é o seguinte: você planta uma mudinha de bambu e você vai observando o crescimento dela. Você vai ver lá 1 mês, 2 meses, 1 ano e nada. Ela está pequenininha, só daquele tamanho. 2 anos, 3 anos, mesmo tamanho. 5 anos, está do mesmo tamanho. Alguém que não conheça como é que funciona, vai falar, não, vai arrancar esse negócio. Não, está com algum problema, essa muda está doente, né? Vou plantar outra coisa. Mas não é. O que acontece? A partir do 5º ano, o bambu, em questão de 1 mês,
ele atinge a altura de 25 metros em um mês. Ele cresce 25 metros. Por que ele demorou todo esse tempo? E depois ele cresceu tão rapidamente? Porque durante os 5 primeiros anos, ele estava criando raízes. Ele estava fincando as raízes para baixo. E as raízes do bambu são 25 metros para baixo também. Então, digamos assim, que se o bambu pensasse, ele ia falar, não, se eu não tiver 25 metros de raízes, eu não vou conseguir chegar a 25 metros de altura. E isso é uma lição de paciência, né? Pode ser que se o bambu fosse uma pessoa, ele ia ficar até chateado, porque a pessoa chega e fala, você não vai crescer e tal, né? Mas ele sabia que ele estava fazendo certo, que ele estava formando raízes. E na nossa vida, isso acontece com alguma frequência. No ambiente do centro espírita, a gente sempre fala de reforma íntima, né? Reforma íntima é aquele processo que a gente usa para a gente se melhorar, para a gente tomar as nossas más inclinações, né? Só que a reforma íntima é um processo que precisa de paciência, porque é um processo lento, né? O Emmanuel, ele diz sobre a reforma íntima que é uma luta que acontece dentro de nós, lutando conosco mesmos, né? E é uma luta um pouco sem graça, porque assim, as nossas vitórias não têm aplauso. E as nossas derrotas, quando a gente não faz o que devia, também não sofrem nenhum tipo de sanção, né? Ninguém vê. Então é um negócio que ninguém reage àquilo. Mas é um processo igual a raiz do bambu. A gente precisa de paciência, porque a gente vai fazendo um pouquinho por cada dia, e a melhoria é meio imperceptível. Eu fiz uma continha assim, ó. Vamos supor que a gente queira fazer uma reforma dentro de nós, essa reforma íntima que o Espiritismo nos fala. E a gente se propõe a mudar num ritmo lento mesmo. Digamos assim, eu quero hoje ser 1% melhor do que eu fui ontem, amanhã eu quero ser 1% melhor do que eu fui hoje, né? Eu vou dizer para vocês que esse ritmo é extremamente rápido, 1%. Porque faz a conta, ó, 1% eu melhorando a cada dia. Em 100 dias, que dá 3 vezes e pouco, eu vou ter melhorado 100%. Perceberam como é lenta a coisa? Então, a gente tem que melhorar, mas a gente melhora assim 0,0000. E qual que é a virtude, qual que é a ferramenta que a gente tem para não desanimar? Chama paciência, né? Então, praticamente todo mundo a gente precisa de paciência para não explodir como chato no trânsito e para a gente saber que as coisas mudam, mas mudam lentamente também. Vamos para o seguinte: força interior, fortaleza interior, né? Isso é uma ferramenta muito importante, a força que a gente tem dentro da gente, que a gente precisa desenvolver. Os chineses, tomando o bambu de novo, eles nos observaram uma lição que é interessante. Falei que o bambu ele chega a 25 metros de altura, né? Então ele tem 25 metros de raízes também, mas todo mundo já viu, né? Um bambu assim, como é que ele é oco, por dentro ele é oco, né? E o fato dele ser oco, daquele jeito ali, pode passar uma impressão de fragilidade, uma impressão de fraqueza, né? Mas na verdade, esse vazio que o bambu tem dentro de si é a sua força. Porque se ele fosse uma peça maciça, ele não ia resistir em pé com 25 metros, porque ele é fininho. Tem árvores que tem mais de 25 metros, a gente vê, né? Só que a gente vê aqueles troncos enormes, né? O bambu é fino, é relativamente fino. Então, se ele fosse maciço, ele não ia conseguir parar em pé. Então, a força dele é exatamente que ele tem esse vazio dentro dele, né? Qual que é a lição que a gente traz disso aí? A gente precisa ter um certo vazio dentro da gente. Só que vamos entender bem. Não é aquele vazio existencial que a gente fala, que às vezes a gente sente um buraco dentro do peito, não sente às vezes. A gente parece que está faltando coisa, né? Não é isso, é exatamente para evitar isso aí. De vez em quando, ou sempre que possível, a gente precisa se preocupar um pouquinho em se esvaziar de algumas coisas, tipo preocupações, ansiedades, algumas angústias que não têm muita razão de ser. Falando nisso a respeito de ansiedade,
Eu não vou me lembrar o nome de uma universidade norte-americana que publicou não faz muito tempo uma pesquisa médica no campo da ansiedade. Então eles acompanharam um grupo grande lá de mais de 1000 pessoas que apresentavam um distúrbio de ansiedade. E a ansiedade, como a gente sabe, provoca uma antecipação, assim, geralmente das coisas ruins, né? A gente sofre por antecipação. E eles foram medindo, todas as pessoas relatavam, olha, eu estou angustiado porque eu acho que vai acontecer isso, né? E eles foram acompanhando ao longo do tempo para ver se aquilo acontecia, se aquilo que as pessoas que estavam sendo estudadas tinham medo, se realmente ia acontecer. Sabe qual que é o percentual das coisas que efetivamente aconteceram? 9%. De tudo que as pessoas falaram, 9% era real, né? 91% só a pessoa estava sofrendo antecipadamente por uma coisa que acabou não acontecendo, né? Essa é a grande luta da ansiedade. A gente racionalmente até entende isso, mas é difícil a gente fazer o nosso sentimento, né, concordar com isso aí. Então essa questão que eu disse da gente se esvaziar um pouquinho, é se esvaziar desse tipo de preocupação, né? Imagina assim, ó, os chineses até dizem isso também. O que importa no recipiente não é a parede nem o material do que ele é feito. O que importa é o vazio que está dentro. Porque pensa num copo, por exemplo. O que a gente usa no copo é o vazio que tem dentro dele, não é? É o vazio que a gente usa para pôr o líquido, por exemplo. Tanto que, geralmente, quanto mais fino for, mais valorizado, não é? Não tem aqueles cristais que são finíssimos, até medo de pegar, e caríssimos, né? Porque a parede é bem fininha, porque não é a parede do copo que importa. O que importa é o conteúdo, o que dá para a gente colocar dentro dele, né? Então a gente precisa de um pouco disso. Tem alguns exemplos, olha. Eu peguei 3. Essa imagem aí é de uma represa lá em Pedro Leopoldo. Era um lugar que o Chico Xavier se retirava de vez em quando ele estava muito cheio de preocupações, de dores, de angústia, que ele ia sozinho para lá. Aliás, aqui foi o lugar que ele teve o primeiro contato com o irmão, né? E o Chico gostava muito desse lugar. Sempre que iam pessoas visitar ele levava a pessoa, o primeiro lugar que ele levava para conhecer era a represa, que era o lugar que ele se esvaziava. E quando ele se esvaziava, ele voltava mais forte para continuar na luta. Não é só o Chico, isso é uma representação artística do nosso lar, da colônia Nosso Lar. Como a gente lembra, né, do filme e do livro, existe um parque lá que quando ele chamou de Bosque das Aves. É um lugar que os espíritos desencarnados que moram em nosso lar, eles vão para si, isso eu estou dizendo, para se esvaziar um pouquinho, né? Para se esvaziar das dores, das lutas, das preocupações. E um exemplo máximo, isso daí é uma foto real do Jardim das Oliveiras, lá em Jerusalém, chamado Getsemane, né? Que é para onde Jesus se retirava quando ele estava em Jerusalém, e é para onde ele foi logo depois da última ceia, antes de ser preso, para se esvaziar, para se fortalecer, né? Então, se o Chico precisava, se Jesus precisa, nós também precisamos. A gente precisa se cuidar um pouquinho nesse sentido, né? De esvaziar a nossa alma do que é desnecessário. Vamos carregar para a gente só o peso que precisa, né? Agora, a gente pode pensar assim: eu não tenho nem tempo e não tenho nenhum lugar adequado para eu me esvaziar. Aí a gente vai aprender uma outra lição com o Mahatma. Conta-se uma vez que alguns discípulos, vendo que o Gandhi estava numa luta muito grande, trabalhando muito, convidaram ele para se refugiar numa caverna, exatamente com esse objetivo. Falaram: não, você vai, irmão, fica com a gente na caverna, você não vai ter preocupação nenhuma, você vai orar, você vai meditar e você vai voltar melhor. Só que o Gandhi estava numa luta lá no meio do processo da independência da Índia, né? Ele se recusou aí. E quando ele se recusou, ele disse essa frase: olha, eu já tenho essa caverna dentro de mim. Então, quando a gente chegar nesse ponto aí, da gente conseguir se refugiar dentro de nós mesmos, né? A gente nem vai precisar estar um lugar. Mas é importante que a gente perceba quando a gente está muito cheio de coisas que não é boa, né? Para a gente se esvaziar um pouquinho. E só para concluir, autoconhecimento. Olha essa foto aí que interessante, ó.
Essa é uma foto tirada por satélite de um rio. Então é uma região de floresta, né? E a gente sabe que todo rio ele corre para o mar, né? Mas olha que coisa interessante. Quantas voltas que esse rio dá, tá vendo? Ele faz lá, tem lugar até que ele volta para trás, ó. Ele estava indo aqui, ó, foi lá, voltou para trás, né? Aí estava voltando lá em cima. Não é mais fácil ele fazer aqui, ó, linha reta? Seria melhor, né? Por que o rio não faz isso? Vamos dizer assim que o rio cultiva o autoconhecimento. Isso é uma missão da água que os chineses ensinam também. A água sempre corre, sempre tende para os lugares mais baixos. E ela sempre vai pelo caminho mais fácil, né? Então, por isso que o rio faz todas essas curvas aí. Porque quando ele encontra um obstáculo, conhecendo a sua própria natureza, ele encontra uma elevação, por exemplo. Ele sabe que, estou falando como se o rio fosse uma pessoa, né? Mas digamos que o rio pudesse pensar. Ele sabe que ele não pode contra a lei da gravidade, vai ser muito. Ele não vai conseguir subir uma montanha, por exemplo. O que ele faz? Ele contorna. Por isso que ele faz essas curvas aí. Em alguns momentos, compensa até para o rio voltar. Ele dá alguns passos para trás para depois ele poder seguir no caminho, né? A gente pode até pensar assim, ó, todo mundo tem essa natureza, todo mundo vai seguir o melhor caminho, para baixo todo santo ajuda, mas não é. Se a gente pensar, por exemplo, no fogo, o fogo tende para cima. Olha que curioso. E por fogo é mais fácil para cima, porque é da natureza dele. Então, a água está certa em entender para baixo, e o fogo está certo em entender para cima. O que não está certo é quando a gente não conhece a nossa natureza. Aí a gente vai tentar seguir por um caminho que não é o mais adequado para a gente. E aí é muito importante o autoconhecimento. Tem um exemplo que eu gosto de usar, é assim, vamos pensar em 2 eletrodomésticos, para a gente usar outra coisa que é do nosso dia a dia também. Tem 2 eletrodomésticos que a gente alimenta com pó. A cafeteira, por exemplo, a gente usa pó de café para colocar. E a máquina de lavar roupa a gente usa sabão em pó para colocar, né? Cada pó é adequado à natureza de cada um deles. Pensa se a gente trocar os pós. A gente põe a roupa para lavar, né? Põe pó de café e a gente vai fazer um cafezinho lá, põe sabão em pó. Vai dar tudo errado, né? Por quê? Porque não está coincidente com a natureza daquele equipamento. Então tem muita coisa que às vezes a gente faz na vida que a gente poderia fazer melhor, fazer de um jeito mais fácil, se a gente se conhecer. Jesus disse isso assim, ó: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Só que a gente precisa fazer um esforço muito de meditação, né? Para a gente se autoconhecer, para a gente saber, na verdade, qual que é o nosso tesouro, que não é o mesmo para todo mundo. Cada um está numa fase diferente, né? E só para concluir mesmo, para a gente ver o tanto que é importante a gente se autoconhecer, essa imagem aí, ela reflete aquele famoso episódio da estrada de Damasco, né? Paulo de Tarso, então Saulo, estava assim caminhando, né, para fazer a prisão de alguns cristãos na cidade de Damasco. No meio do caminho, Jesus apareceu para ele com uma luminosidade tão intensa que ele caiu do cavalo, ficou cego por um tempo, depois ele teve a visão, né, através da Ananias. E tem aquela famosa frase que Jesus falou para o Saulo, para então Saulo, né? Saulo, Saulo, porque ele persegue, né? Isso a gente lembra, né? A gente lembra de cabeça. Só que tem uma outra frase que Jesus falou para ele logo em seguida. Essa não é muito conhecida. Jesus falou para ele assim, ó: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão o que é? Alguma coisa pontuda, pontiaguda. Recalcitrar é você investir. Teimosamente, você vai, não dá certo, vai de novo, você está recalcitrando. Traduzindo para hoje, assim, Jesus falou para ele: Paulo, para de dar murro em ponta de faca. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Porque o que acontece? Diante de tudo que aconteceu depois, que a gente vê no livro Paulo Estevam, né? O Paulo estava no caminho errado. Por quê?
Ele era, nas palavras do evangelista, um vaso escolhido. Ele tinha nascido para ser um apóstolo de Jesus, né? Só que, você vê, até que a Paulo de Tarso acontece isso com a gente, pode acontecer também. Ele se perdeu. No meio do caminho lá, ele se perdeu porque não sabia, se deixou envolver pelas circunstâncias, né? E a hora que menos esperava, ele estava fazendo o contrário do que era para ele fazer, que era para divulgar o cristianismo. Ele estava perseguindo os cristãos. A tal ponto que Jesus teve que aparecer para ele e falou: para, meu filho, ó, pensa bem, não é bem por aí. Então, pessoal, essa é a grande questão do autoconhecimento, né? É aquela frase também da Alice no País das Maravilhas: se a gente não sabe para onde chegar, qualquer caminho serve. Então a gente precisa parar, refletir, se esvaziar um pouquinho, né? Por que tudo isso que nós estamos falando? Porque torna a vida mais fácil. Torna a gente melhor? Sem dúvida, torna a gente melhor, a gente progride. Mas a gente trata dos nossos desafios com mais sabedoria. Eu diria assim, que isso é mais ou menos ganhar musculatura na alma. A gente vai na academia para ganhar músculo, para a gente conseguir tratar melhor das nossas atividades, né? Isso é meio que uma musculação da alma. Se a nossa alma está mais forte, a gente lida melhor com as nossas lutas. Então, pessoal, hoje, pelo menos uma dessas ferramentas aí vocês exercitaram, que é a paciência que vocês tiveram comigo. Então, muito obrigado pela paciência. Jesus nos abençoe e na nossa luta, a gente devagarzinho, a gente conseguiu conquistar esses avanços, né? Valeu, boa noite, pessoal.